Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Seja bem-vindo aqui a mais um programa Semeando Vida da nossa igreja Semeando Família. Você que está na Rádio Sudoeste aí nos acompanhando através apenas do áudio. Não se esqueça que você pode ir lá no nosso canal no YouTube também, ver lá o vídeo que está sendo gravado também e você consegue acompanhar as mensagens que a gente já lançou aqui anteriormente, tá bom? Nossos cultos também ao vivo, quarta, domingo de manhã e domingo à noite, você pode acompanhar por lá e ser abençoado por essa palavra, amém? Com a gente aqui hoje, trazendo a palavra nessa manhã, nosso pastor Miguel. Graças e paz, pastor, tudo bem? Graças e paz, Lucas, bom dia, tudo bem? Graças e paz, você que nos ouve, que nos assiste. A nossa intenção sempre aqui nessa mesa é que a sua vida seja edificada através dessa palavra. Amém. Lucas, eu gosto muito das cartas de Paulo, né? Que Paulo ele faz um discipulado prático com as igrejas que ele fundou, através das cartas dele, né? É como se fosse uma videochamada hoje, né? Se ele tivesse nos dias de hoje, ele faria uma videochamada com a igreja. Mas ele escreve as cartas dele. E aí a gente, acompanhando a evolução da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era uma igreja imatura. Na primeira carta de Paulo para a igreja, era uma igreja imatura. A gente vê alguns traços dessa imaturidade, dessa falta de preparo. É óbvio, por ser uma igreja recente, por ser uma igreja recém-formada, né? Por ter tanta gente ainda vivendo aquela transição de mente, né? De judaísmo para o cristianismo, gregos se convertendo, e toda uma questão cultural que precisava ser mudada, precisava ser mexida. Isso aí é de se entender. E aí você começa a ver algumas questões, né, que até parecem com as igrejas dos dias de hoje. Mas vamos lá. No capítulo 12 da primeira carta, ele fala sobre os dons espirituais, né? Ele fala sobre os dons do Espírito Santo para a igreja. Ao que me parece, Lucas, você lendo ali, né, todos os versículos, o texto é bem grande, você lendo ali os versículos, eu me sinto levado pelo Espírito a uma disputa, né? E Paulo querendo pôr um fim a essa disputa, né? Eu acredito que tinha irmãos que falavam em línguas e cobravam um certo reconhecimento porque falavam em línguas. Outros falavam... Um tratamento especial. Né? Outros eram profetas e cobravam um tratamento melhorado com relação aos outros irmãos porque eram profetas. E eu percebo uma certa disputa e Paulo querendo pôr fim a essa disputa, né? E aí ele vem falando de todos os dons do Espírito Santo, né? Ele vem citando cada um deles, né? E falando da importância deles para edificar, né? Diz que a gente precisa procurar com zelo os melhores dons, né? Aquilo que você se identifica, aquele que o Senhor te incomoda para você pedir, enfim. E ele vem dizendo de como que isso é edificante para o corpo. Aí você vira a página da Bíblia, e aí lá no capítulo 13 tem algo implícito nesse texto do capítulo 13. Ele vem dizendo aqui, olha, vocês falam em línguas e tudo e tal, mas eu poderia falar todas as línguas que são faladas, tanto na terra quanto no céu. Mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Aí ele vem falando sobre, vocês podem ter até os dons de profecia, e eu poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, ele diz, eu poderia ter tanto a palavra de conhecimento quanto a palavra de sabedoria, e entender todos os segredos, e ter tanta fé, e aí ele fala do dom da fé, que eu poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, isso não seria nada. Eu poderia dar tudo que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, não adiantaria nada. Aí ele vem falando aqui de algumas características do amor. O que Paulo está dizendo aqui? Cara, você pode fazer o que você quiser, mas se não tiver amor no seu coração, a intenção do teu coração está equivocada. Você pode fazer coisas de outro mundo, você pode, sabe, dar ordem para os montes sair daqui e para lá, você pode ressuscitar morto, você pode curar enfermo, você pode falar em língua, você pode escrever em língua, você pode ler em língua. Se você não tiver o amor, a motivação do teu coração está errada. Então, aí ele vem falando aqui, ó, eu poderia falar, eu poderia fazer, eu poderia ser, mas se no meu coração não tivesse amor, não teria utilidade nenhuma para o reino. O que ele está dizendo ali? Cara, ter os dons do Espírito Santo para uma igreja é necessário.
É necessário que a igreja tenha isso, porque edifica o corpo, né? Aí ele vem falando em outras situações, olha, quem fala em línguas não edifica os outros, edifica a si mesmo, mas quem é profeta e tal. E aí a gente começa a perceber algumas características, né? Por exemplo, você vê muitos irmãos que têm realmente buscado isso no Senhor. E buscam no Senhor o dom de profecia. Buscam no Senhor o dom de cura. Buscam no Senhor, embora a gente veja isso muito pouco nos dias de hoje, o dom de sinais e maravilhas. Mas você já viu alguém buscando o dom da fé? Porque o dom da fé, Lucas, ele é atrelado a algumas outras coisas. Cara, você ter dom da fé é você ir, sabe, no cara que tá doente, que tá desenganado, e falar pra ele assim, olha, eu creio. Quando tá tudo dizendo que não, quando o diagnóstico tá na sua mão, quando, sabe, o médico já mandou chamar a família e tal, é você que tem o dom da fé ir lá e falar assim, eu continuo crendo. Cara, difícil hoje você ver alguém buscando o dom da fé. E aí, só que nesse comparativo do 12 pro 13, cara, o 13 ele vem dizendo assim, olha, os dons do Espírito Santo são muito legais, são necessários, são assim, quem busca isso, sabe, tá certíssimo e tal, mas e o amor? Como é que tá? E aí no coração? Como é que tá? O dom que vocês estão buscando é para um disputar com o outro para ver quem tem mais poder, para ver quem roda mais, para ver quem fala mais em língua, para ver... Ou vocês de fato estão querendo usar esse dom para edificação do corpo? Ou vocês de fato estão querendo usar esse dom para que vidas sejam arrancadas das mãos do diabo? Ou de fato vocês estão querendo usar esses dons para que de fato pessoas cresçam, para que pessoas conheçam o evangelho? Conheci uma irmã que era tida como muito espiritual, né? E depois a gente percebeu que só ela que se autodenominava muito espiritual. As atitudes dela foram provando diferença. E um dia, um casal da igreja teve uma crise, porque o rapaz errou, e alguém foi na rede social e curtiu uma postagem dele, de um versículo, alguma coisa nesse sentido. Ela criticou a pessoa que curtiu, porque ele não pode nem ser curtido. Aquilo que ele posta não pode nem ser curtido, porque ele pecou. Eu falei, ué, mas e o amor, gente? Tá onde? E aí você vê, tantos anos depois, né, 2000 anos depois da igreja ser formada, a gente continua repetindo os mesmos erros, Lucas. Pastor, eu acredito que o que Paulo quis dizer aqui é justamente sobre o fundamento, onde está embasado aquilo que a gente faz com Deus. Onde está teu coração? Onde está o coração. Uhum. Né? E aqui, quando a gente fala dos dons, né? Quando ele fala aqui no capítulo 12 dos dons, e como o senhor citou também, todos são muito importantes. Deus foi quem os fez e criou para que a gente pudesse expressar aquilo que são os poderes e as maravilhas dele também. Sim. Né? Para as pessoas serem alcançadas também por isso. Mas é igual quando a gente vai se preparar para qualquer concurso público, para as atividades que a gente faz na nossa carreira profissional, né? Se a gente não entender os fundamentos do porquê que a gente está fazendo aquilo, a gente vai ser apenas alguém que copia, né? Se eu não entender o porquê que isso é feito, eu vou só copiar, dar o Ctrl+C e o Ctrl+V. Né? Em algumas igrejas a gente vê que tem um líder ali que ele fala a línguas estranhas de um jeito, e a maioria dos seus discípulos falam igualzinho. É o mesmo dialeto. É o mesmo dialeto. E, né, não que esteja errado, mas a Bíblia ela nos expressa de outras formas diferentes isso. Né? A forma de pregar se utiliza das mesmas situações e tudo mais. Ou você se fecha, né? Eu conheço muita gente que, não acredito. Sim. Não acredito em alguém que revele, eu não acredito. Né? Se fecha contra aquilo que a própria Bíblia diz que existe. Né? Exatamente. E tudo isso é muito importante, né? A Bíblia vai falar aqui diversas vezes que quanto que isso é importante para a edificação da fé, da igreja e tudo mais. Mas, como o senhor citou aí lá no capítulo 13, Paulo fala, né? Se não tiver o fundamento daquilo que é a vida cristã, se você não entender o porquê que tem tudo isso, né? Primeiro a gente precisa amar para depois a gente conseguir executar e pôr em prática esses dons. Eu acho que todos os dons precisam ter um pano de fundo. Sim. E qual é o pano de fundo? É o amor. Exatamente, né? E aí a gente pode expandir isso para qualquer área da nossa vida, qualquer situação. A gente tá falando de dons do Espírito Santo, mas poderíamos dizer de talentos. Exatamente. E aí a gente vê hoje casamentos que foram constituídos por interesses e não pelo fundamento daquilo que é o casamento, né?
não, me apaixonei. Aí a paixão daqui a pouco acaba. Né? A beleza daqui a pouco acaba. O dinheiro, talvez um dia ele possa acabar se não tiver uma má gestão. Sim. E se o fundamento daquilo que a Bíblia nos ensina sobre matrimônio, sobre família, não estiver no coração desse casal, esse casamento vai falir também, né? Logo, logo. E aí, se você escolheu uma profissão porque hoje ela tá no hype, né? Hoje ela tá dando muito dinheiro. Não, eu vou fazer também. Você nem gosta daquilo. Não, mas eu vou fazer que todo mundo tá aí, pô, tá ganhando bem, tá se Amanhã dando passa bem a onda, nisso. né? Daqui a pouco passa a onda e você nunca se identificou com aquela profissão e talvez nunca ganhe dinheiro e aí gastou 4 anos da sua vida no mínimo, né? Uma formação de nível superior ou num concurso público que dá dinheiro pra caramba, mas vai ser alguém que é infeliz naquilo que faz. E aí, isso tudo, né, Paulo, ele vem dizendo para que a gente possa entender qual é o fundamento do porquê que a gente faz isso, do para que Deus entrega isso às nossas vidas, para que a gente revele através desses dons o amor de Deus verdadeiramente, né, pastor? É verdade. E a gente precisa entender que toda a nossa vida com Deus precisa de uma motivação correta. E essa motivação é o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 13. É o amor. É isso aí. Tudo que você for fazer pelo Senhor, sabe? Seja ajudar alguém, seja pregar, seja adorar, seja o que for, cara. Sabe? Usar o seu dom do Espírito Santo. O amor tem que ser o pano de fundo. Se não for, aí ele vem falando, vai ser só um sino que tine. É isso aí. Que nessa manhã você possa realmente refletir sobre essa palavra, que ela possa trazer uma transformação aí na tua vida, que a gente possa entender verdadeiramente para que serve, né? Tudo isso que Deus nos entregou e a gente possa executar isso com excelência para a honra e glória do nome dele. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Que o amor de Cristo inunde seu coração. Fique em paz.